Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oi, gente. Prontos para começar mais uma aula de Química? Então vamos lá. Considere inicialmente o seguinte experimento. Vamos pegar um copo. Nesse copo a gente vai colocar 36 gramas de água e se encontra a temperatura de 25 graus. E a gente vai aquecer até chegar a 40 graus. Qual a quantidade de calor necessária para fazer esse aquecimento? Bem, a gente vai usar uma fórmula bem conhecida que é Q igual a mc delta T. A massa é 36 gramas de água. A variação de temperatura, o delta T, é 40 menos 25, que foi a variação de temperatura, é igual a 15 graus Celsius ou 15 Kelvin. E o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Aplicando a fórmula, Q será igual a mc delta T, logo, M igual a 36, C igual a 1 e delta T igual a 15. Faz a conta, você vai achar 540 calorias. Este é o calor necessário para fazer o aquecimento dessa água de 25 graus até 40. Um detalhe é a respeito do calor específico. O calor específico expressa a quantidade de calor para elevar de 1 grau 1 grama da substância. No caso da água, vai ser 1 caloria por grama. Agora, vamos repetir esse cálculo usando as quantidades em outras unidades. A gente deverá saber, então, qual é a quantidade de calor para elevar de 1 grau 1 mol da substância. No caso da água, equivale a 18 gramas. Então, vai precisar de 18 calorias para produzir a elevação de 1 grau. Esse valor, 18 calorias por mol por grau, é chamado de capacidade calorífica molar. A fórmula, então, da medida do calor, Q é igual a mc delta T, ela vai se transformar em Q igual a NC maiúsculo, ou CM, que significa capacidade calorífica molar, vezes o delta T. Realizando, então, as contas, você vai obter número de mols 2, capacidade calorífica da água 18 e o delta T é 15. Essa conta vai ser igual a 540 calorias, que é o mesmo resultado que foi obtido quando a gente usou o calor específico. Vamos agora fazer o aquecimento de um gás. Vamos supor que dentro de um recipiente de volume constante, você tenha lá dentro 0,4 mol de um gás ideal monoatômico. Este gás se encontra inicialmente a temperatura de 300 Kelvin. Aí você aquece até a temperatura de 500 Kelvin. Qual a quantidade de calor necessária para fazer esse aquecimento? Essa quantidade de calor agora vai ser chamada de QV, para chamar a atenção que a experiência está sendo feita em volume constante. Muito bem. Esse calor que será fornecido, as moléculas vão recebê-la e vai ser utilizado para aumentar a energia cinética e para aumentar a energia potencial do gás. Ocorre que um gás ideal apresenta energia potencial igual a zero, porque não há nenhuma atração entre as moléculas. Então, todo o calor fornecido será utilizado para aumentar a energia cinética desse gás. Nós já conhecemos a fórmula para calcular a energia cinética de um gás, que é igual a 3 meios de nRT. Bem, vamos pegar essa mesma fórmula e vamos mudar a posição desse N. Então, vamos escrever assim. A energia cinética vai ser igual a N, 3 meios de R, vezes T. Agora, você percebe a semelhança que há naquele experimento da água, onde você tinha assim, Q igual a NC, capacidade molar da água, vezes o delta T. Agora, para o gás, vai ser assim, Q igual a NCV, CV é o calor molar a volume constante, vezes o delta T. Logo, esse calor molar a volume constante a gente vai chamar de CV, que é igual a 3 meios de R.
Daí, a energia cinética do gás, inicialmente, que eu vou chamar de EC1, é igual a NCV-T1, temperatura inicial. E após o aquecimento, a energia cinética será EC2, que é igual a NCV-T2, T2 é a temperatura final. Logo, o calor fornecido vai fazer a energia cinética passar de EC1 para EC2. Então, o QV é a diferença entre as duas energias cinéticas. Vai ser assim, energia cinética final menos energia cinética inicial. Obtendo-se, então, a seguinte expressão, NCV-T2, que é a energia cinética no final, menos NCV-T1, que é a energia cinética inicial. Colocando agora NCV em evidência, a gente obtém a seguinte expressão, QV igual a NCV ΔT. Calculando a quantidade de calor fornecida, chamada de QV. Então, nós temos o seguinte, N, número de mols, 0,4 mol. R, 8,3 joule por Kelvin por mol. ΔT, 500 menos 300 é igual a 200 Kelvin. Aplicando a fórmula QV igual a NCV ΔT, obtemos QV igual a 0,4 vezes 3 meios de R, ou seja, 3 meios de 8,3, vezes 200, que é o ΔT. Esse cálculo vai dar, QV vai ser igual a 996 joule. Vamos repetir agora esse mesmo cálculo para um gás que se encontra no recipiente, mas não de volume constante, mas sim a pressão constante. Para você identificar que é a pressão constante, ou o texto fala que é a pressão constante, ou no desenho você vai encontrar um peso sobre a tampa do recipiente. Logicamente, se o gás for aquecido, ele vai acabar empurrando esse peso. Então, vejamos. O número de mols vai ser igual a 0,4. O gás é um gás monatômico ideal. O CV, que a gente já utilizou, é 3 meios de R, ou seja, 3 meios vezes 8,3. O ΔT é a variação de temperatura, que vai ser igual a 200 Kelvin. E eu quero saber quanto é que vale o QP. Como o gás passou da temperatura de 300 para a temperatura de 500 Kelvin, nós podemos calcular, então, inicialmente, o QV, que já foi calculado, que a gente calcula assim, NCV-ΔT, que é igual a 0,4 vezes 3 meios de 8,3, que é o R, vezes 200, e que nós já sabemos que vai dar 996 joules. Ocorre que a pressão constante, quando você faz a elevação da temperatura, o volume do gás ele é aumentado. Então, existe um ΔV. Quer dizer que o gás empurrou o peso que estava em cima dele até dar essa diferença de volume. Esse deslocamento do peso que o gás realizou é chamado de trabalho executado pelo gás. Bem, esse trabalho pode ser calculado pela expressão P, que é a pressão que existe sobre o gás, vezes ΔV, que foi a variação de volume que corresponde ao deslocamento que o gás fez para empurrar esse peso que havia sobre ele. Se a gente souber qual é a pressão que há sobre o gás, se souber qual foi a variação do volume, dá para calcular esse trabalho. Trabalho é igual a P ΔV. Contudo, sem saber P e sem saber o ΔV, também é possível calcular qual foi o trabalho realizado pela equação dos gases, que é PV igual a nRT. Então, o P ΔV vai ser igual a nR ΔT, porque a variação de volume ΔV foi provocada pela variação de temperatura ΔT. Logo, o trabalho realizado pelo gás pode ser calculado por W igual a nR ΔT. Fazendo esse cálculo, W é igual a N, número de mols 0,4, vezes o R, que é 8,3, vezes o ΔT, que é 200. Isso vai dar 664 joules. Daí, o calor total fornecido, que nós estamos chamando de QP, é igual ao QV mais W, que é o trabalho que o gás realizou. Resultado final. QP vai ser igual a 996 joules, que corresponde ao QV, mais 664 joules, que corresponde ao trabalho realizado. QP é o calor total que o gás recebeu, que é igual a 1.660 joules.
Logo, sabendo que para o cálculo do QP, você deverá fazer dois cálculos, o QV e mais o trabalho realizado, o W. A gente sabe que o QV é igual a NCP delta T. E agora o trabalho a gente calcula assim, NR delta T. Dá para colocar o N e o delta T em evidência, então vai ficar assim, QP é igual a N CV mais R delta T. Esse CV mais R você vai chamar agora de calor molar a pressão constante. Veja então como é que fica a fórmula para calcular o QP. QP é igual a NCP delta T. Lembrando que o CP é igual a 3 meios de R mais R. Então, o CP é 5 meios de R, para um gás monatômico ideal. Vamos agora dar uma repassada do que foi falado, para você perceber a semelhança que há entre todas as fórmulas apresentadas até agora. A primeira fórmula apresentada nessa aula foi Q igual mc delta T, para a gente calcular o calor associado à variação de temperatura da água. Depois nós fizemos esse mesmo cálculo, só que mudando, em vez de usar a letra M, usar a letra N de número de mols. Em vez de usar o Czinho, que é o calor específico, por um C maiúsculo, que é a capacidade calorífica da água, ou calor molar da água, vezes o delta T. Depois, nós fizemos um aquecimento de um gás a volume constante, e a fórmula obtida foi NCV delta T. Só lembrando que o CV é igual a 3 meios de R. E quando é a pressão constante, você chega na seguinte fórmula, QP igual a NCP delta T. Só que o CP vai ser igual ao CV mais R. O QP também pode ser calculado da seguinte maneira, é o QV mais o trabalho realizado. O trabalho é igual a NR delta T e o CP é igual ao CV mais R. Nesse momento, a gente vai começar a trocar alguns nomes. Em vez de você chamar de QV, você agora vai chamar de variação de energia interna. A energia interna é a soma de todas as energias do gás, seja ela energia cinética ou energia potencial. Mas como os gases ideais não apresentam energia potencial, então a variação de energia interna é o mesmo que QV e só leva em consideração a energia cinética dos gases. A partir de agora, a gente vai chamar QV de variação de energia interna, ΔU. O outro termo que nós usamos, que é o QP, que é o calor recebido pelo gás a pressão constante, será chamado a partir de agora de variação de entalpia, ou simplesmente ΔH. Organizando mentalmente, QV é ΔU, variação de energia interna, e QP é ΔH, variação de entalpia do gás. Aí chegamos à seguinte conclusão, que o ΔH é igual ao ΔU, variação de energia interna, mais o trabalho realizado, mais W. Chamando a atenção para a capacidade calorífica do gás. CV, capacidade calorífica a volume constante, que é dado por 3 meios de R para um gás monatômico. Bem, se o gás for biatômico, o CV será igual a 5 meios de R. Isso ocorre porque os gases biatômicos apresentam, além do movimento de translação, o movimento de rotação também. A soma desses dois movimentos, então, resulta numa capacidade calorífica maior, porque ela deve envolver todos os tipos de energia que o gás contém. Já o CP é calculado sempre da mesma maneira, é o CV mais R. Bem, para um gás monatômico, então, vai ficar CV, que é 3 meios de R, mais R vai ser igual a 5 meios de R. Para um gás biatômico, então você vai ter o CV vai ser igual a 5 meios de R, mais R vai ser igual a 7 meios de R. Existe uma situação que é chamada de expansão livre. Isso é quando o gás ele sai de um recipiente e vai ocupar um recipiente maior, onde havia apenas o vácuo, ou seja, estava totalmente vazio. Bem, nesse experimento do gás sair dentro de um recipiente e passar para um outro lugar que não tinha absolutamente nada, você vai notar que a temperatura não muda, não existe pressão de oposição
porque do outro lado é vácuo, então não vai existir trabalho. A única coisa que vai acontecer é que o volume do recipiente agora vai ser maior, naturalmente a pressão vai diminuir. Vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos lá, exemplo 1. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. O exemplo 1 tem o seguinte texto. Fala assim, calcular a variação de energia interna do argônio, quando 3 mols desse gás passa da temperatura de 27 graus a 57 graus Celsius. Resolvendo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que ele se refere ao argônio, que é um gás nobre, portanto, é um gás monatômico. E o problema pede qual a variação da energia interna, ΔU, que é o próprio QV, tá certo? E para isso você deverá saber o CV. O CV, que é o calor molar a volume constante, vai ser igual a 3 meios de R. Então, calculando, ΔU igual a NCV ΔT. ΔU vai ser igual a N é 3, são 3 mols. O CV é o calor molar a volume constante, que é igual a 3 meios de R, ou seja, vai ser 3 meios de 8,314 joule por Kelvin por mol. Essa conta vai dar 12,5 joules. Tá bom, então agora vamos aplicar a fórmula. Então, ΔU igual a N, que é 3, o CV é 12,5 e o ΔT. A variação foi de 27 para 57, quer dizer, 57 menos 27 vai ser igual a 30. Então, 30 graus Celsius é a variação, ou 30 Kelvin é a mesma variação. O tamanho do grau Celsius é igual ao tamanho do Kelvin. Beleza, então vai ficar assim. NCV ΔT vai ficar 3 vezes 12,5 vezes 30 vai ser igual a 1.125 joules. Vamos fazer agora o exemplo 2. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. O exemplo 2 diz o seguinte. Calcular o trabalho realizado pelo sistema constituído por 0,4 mols de um gás monatômico que passa da temperatura de 300 Kelvin para 500 Kelvin. Observe bem que se refere a um gás monatômico e a variação de temperatura é de 300 para 500. Ele quer saber qual é o trabalho realizado. O trabalho, então, pode ser calculado assim, P ΔV ou NR ΔT. Vamos usar essa última fórmula, NR ΔT. Então, vai ficar, o trabalho vai ser igual, N, número de mols, é igual a 0,4. O R, 8,314. Vezes o ΔT, que é igual a 200. Bem, então agora faz essas continhas aí, 0,4 vezes 8,314 vezes 200 vai ser igual a 665,1 joule. Pronto, fácil pra caramba, era só saber o trabalho, então é só isso aí, NR ΔT. Vamos pra frente, vamos fazer agora o exemplo 3. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. O exemplo 3, então, diz assim. Se no exemplo anterior a pressão que comprimia o gás era de 1,5 atmosferas, qual foi a variação de volume observada? Bem, então agora nesse exercício ele quer saber o seguinte, você sabe qual foi o trabalho, já foi calculado anteriormente. Agora você vai dizer qual é a pressão que o gás estava sujeito, que é 1,5 atmosferas, e quer saber qual foi a variação de volume que ocorreu. Bom, então está fácil, então vai ficar assim, você vai aplicar a fórmula. W, que é o trabalho, né, é igual a P ΔV. Muito bem, então agora vamos lá? Substituindo, vai ficar assim, o trabalho deu 665,1 joule, é igual a pressão. Você deverá passar essa pressão para Pascal,
que é no sistema internacional, como o Joule também é energia no sistema internacional. Bom, então 1,5 atmosferas você vai multiplicar por 101.325 para passar para pascais, tá bom? Aí você vai fazer a transformação de atmosfera para pascal. Isso vai ser igual a 151.987,5 pascais. Então, vamos voltar à fórmula lá. W, né, igual a P delta V. O W você já sabe, é 665,1, é igual à pressão. A pressão agora já está em pascal. Vai ser igual a 151.987,5 pascais, vezes o ΔV. O ΔV foi a variação do volume. Então, o ΔV você vai achar 0,00432 metros cúbicos. Você está fazendo tudo no SI. Bem, se você quiser passar para litro, você deverá multiplicar esse resultado em metros cúbicos por 1000. Aí você vai obter o resultado em litros, que vai dar igual a 4,32 litros. Então, essa foi a variação de volume que ele sofreu. Legal, né? Vamos fazer agora o exemplo 4. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Então, o enunciado do exemplo 4 é o seguinte. Ainda com relação ao exemplo 2, qual a variação de entalpia do sistema? Muito bem, então o que ele vai querer saber? Qual é o ΔH? ΔH é o QP, é o calor que você deveria fornecer à pressão constante. Bem, você tem duas maneiras de fazer esse cálculo. Você pode fazer assim, o QP é igual ao QV mais o trabalho, ou você pode fazer o cálculo já direto de uma vez só. O ΔH, o QP é igual a NCP ΔT. E só que em vez de você usar o CV, vai usar o CP direto. As duas maneiras você pode fazer. Vamos fazer das duas maneiras. Primeiro vamos usar a seguinte fórmula. QP igual a NCP CP ΔT, tá? Então, o ΔH vai ser igual a... O número de mols, o N, é 0,4. Quanto é que vale o CP? O CP é 5 meios de R. 5 meios é 2,5 vezes o R, que é 8,314. Essa conta vai ser igual a 20,8 aproximadamente. Vezes o ΔT, que é igual a 200. Saiu de 500, 300 para 500, então isso corresponde à variação ΔT igual a 200. Tá bom. Então, quer dizer que a fórmula, o ΔH vai ser igual a 0,4 vezes 20,8 vezes 200, que vai ser igual a 1.664 joules. Fácil, né? E a outra maneira de resolver, você vai fazer em duas etapas. Vai calcular o QV, a volume constante. Depois vai calcular qual é o trabalho e somar os dois. Então, você vai ter aqui o seguinte. O QV é igual a NCV ΔT 0,4 vezes 3 meios de R, que é 1,5, vezes 8,314, vezes 200. Essa conta vai dar 997,7 joules. Pronto, esse cálculo é um cálculo tranquilinho, nada de excepcional. Bom, e agora, quanto é que vai o trabalho? Bem, o trabalho nós acabamos de calcular no exercício no exemplo 2. E ele deu 665,1 joules. Então, o QP vai ser igual ao QV mais o trabalho. Ou seja, vai ser igual a 997,7 mais 665,1. Essa conta vai dar 1.663 joules. Conclusão. Para calcular o ΔH, variação de entalpia, que é o QP, você tem duas formas de fazer. Ou calcula o QV primeiro, a volume constante, né? Ou calcula já direto, só mudando a capacidade calorífica daquele gás. Em vez de você usar o 3 meios de R, você vai usar 5 meios de R. Bom, se for um gás monatômico, lógico. Para a gente encerrar essa lição, vamos ver uma questão que caiu no ITA, que é o exercício número 7 do grupo 1.
O exercício 7 do grupo 1, que caiu no ITA, é o seguinte. O diagrama temperatura versus volume, T versus V, representa hipoteticamente as transformações pelas quais um gás ideal, no estado 1, pode atingir o estado 3, sendo ΔU a variação de energia interna e Q a quantidade de calor trocado com a vizinhança. Assinale a opção com a afirmação errada em relação às transformações termodinâmicas representadas no diagrama. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é essa palavra errada. É bastante frequente nas provas do ITA ou do IME apresentar o seguinte: o cara procura a resposta errada. Isso acaba enganando a gente algumas vezes. Então, vamos dar uma examinada nesse gráfico que foi dado aí. É temperatura versus volume, certo? Então, de 1 para 2, esse caminho de 1 para 2, a temperatura se manteve constante. Quando a temperatura se mantém constante, você já sabe que o ΔU vai ser igual a zero, que o ΔH vai ser igual a zero, porque o ΔU é igual a quê? NCV ΔT. E o ΔH é NCP ΔT. Se a temperatura é constante, quer dizer que o ΔT é igual a zero. Beleza? Então, tá bom. Então, agora, isso aqui era só para chamar a atenção, que você vai ter uma situação, já duas situações que você já pode identificar claramente. Temperatura constante, ΔU é igual a zero, ΔH é igual a zero. Tá bom? Vamos examinar a primeira alternativa. Letra A, fala assim: o módulo de ΔU 1, 2, que é do ponto 1 ao ponto 2, é igual ao módulo de Q 1, 2. Depois, o módulo de ΔU 1, 3, de 1 para 3, é igual ao módulo de ΔU 2, 3. Não se esqueça que ele está procurando a errada, tá? Depois, letra C. O módulo de ΔU 2, 3 é igual ao módulo de Q 2, 3. Letra D. Módulo de ΔU 2, 3, variação de energia interna 2, 3, é maior que módulo de ΔU 1, 2. E, finalmente, letra E fala assim: Q 2, 3 é maior do que zero. Vamos resolver, então? Vamos lá, vamos começar a examinar alternativa por alternativa. A letra A. O calor que você fornece ao sistema é sempre igual ao quê? A variação de energia interna mais o trabalho realizado, se houver trabalho. Q igual a ΔU mais trabalho, certo? Então tá beleza. Então a primeira afirmação ela vai estar falsa porque se a temperatura ficou constante, quer dizer que ΔU é igual a zero. Se o ΔU é igual a zero, então o Q é igual ao trabalho, logo você vai chegar à conclusão que o módulo de ΔU não é igual ao módulo de Q, Q1, 2. Bem, como ele está procurando a resposta errada, então a letra A é a resposta errada. Mas vamos examinar as outras alternativas, tá? Eu já sei que a resposta é A, mas assim mesmo vamos ver o resto. Letra B. O módulo de ΔU 1, 3 é igual ao módulo de ΔU 2, 3. Isso está correto, porque a variação de energia interna só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Como os dois vão terminar em T3 e T1 e T2 são iguais, quer dizer que o ΔT por um trecho é igual ao mesmo ΔT pelo outro trecho. Logo, o módulo de ΔU 1, 2 é igual ao módulo de ΔU 2, 3. Repetindo, se essas temperaturas forem iguais, no início e no final, a variação de energia interna vai ser igual. Examinando a letra C, que diz assim: módulo de ΔU 2, 3 é igual ao módulo de Q 2, 3. Então, como o volume é constante, quer dizer que não há trabalho, quer dizer que W é zero. Então vai ficar assim, que o Q fornecido é igual ao ΔU mais trabalho, mas o trabalho é zero, então o Q 2, 3 é igual ao ΔU 2, 3. Tá certo? Agora, a letra D, que diz o seguinte, que o módulo de ΔU 2, 3 é maior do que o módulo de ΔU 1, 2. Aqui, examinando o trecho 1, 2, onde a temperatura ficou constante, então quer dizer que o ΔU desse trecho 1, 2 é igual a zero. Bom, se é igual a zero, então ΔU 2, 3 vai ser maior do que zero, lógico. Então, a afirmação da letra D está correta. A variação da energia interna no trecho 2, 3 é maior do que a variação da energia interna no trecho 1, 2. Então, a letra D está certa e não é a resposta, porque a resposta eu já sei que é a letra A. E, finalmente,
A letra E, que fala que o trecho Q23 é maior do que zero. Sem dúvida, porque se você sair de uma temperatura, vamos dizer assim, T2, chegar a ter uma temperatura mais alta, T3, o sistema tem que receber calor. Então, o Q23 é maior do que zero, sem dúvida alguma. Está certo também, e também não é a resposta do teste. Tá bom? Agora é só vocês fazerem um pouco de exercício. Bom trabalho! Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts.